Voltamos, gente. Caiu a live. Nós estamos aqui de volta, falando sobre um tema que tem já girado a chave aí na sua vida, sobre emoções inteligentes. Se você não acompanhou a primeira parte, eu salvei aqui no perfil do meu Instagram. A primeira parte da live está salvo lá pelo IGTV, tá? Depois, se você não assistiu desde o início, pode acompanhar por lá. E nós estamos falando de um assunto muito importante com a Cris. Daqui a pouquinho ela vai entrar aqui, eu vou aceitá-la. E nós estamos falando que para termos inteligência emocional, nós precisamos nos autoconhecer. A importância da identidade. Isso é muito importante. Quando a gente descobre quem nós somos, nós conseguimos avançar naquilo que Deus tem para nós, no propósito que Deus tem para nós, que é eterno. Então, a Cris já está entrando aqui. Eu vou abrir para ela voltar a compartilhar conosco. Voltamos. Tá me Voltou? ouvindo? Eu tô te ouvindo, tá? A minha imagem tá controlada para você? Como é que tá aí? Tá bem. Aí. Tá? Eu não sei, minha net hoje aqui, assim, a imagem que tá aparecendo de mim, eu tô congeladinha, mas você disse que tá tudo Não, eu certo, então vamos nessa. tô te vendo, Eu, tá tranquilo. eu não vou mexer não, porque é capaz de eu arruinar, entendeu? Então é melhor eu ficar do jeito que tá. Não, tá bom. A gente vai apanhando e aprendendo com essa tecnologia. É Você quer verdade. finalizar sobre o autoconhecimento, que você estava falando da identidade? Sim. Então, gente, né, eu preciso, eu acho que o primeiro lugar, né, onde nós vamos ter autoconhecimento sobre quem nós somos, qual é o propósito da minha vida, é em Deus. Não tem outro lugar, não tem outro jeito, né? A gente precisa mergulhar em Deus. Poxa, por que eu tô aqui? E aí eu amo, né, o livro Uma Vida com Propósito, do Rick Warren, que eu não sei se é o Sim, capítulo 1 ou 2, que ele fala, né, que você não é por acaso, você não nasceu por acaso. Ah, Cristina, é porque você não conhece minha história, eu nasci porque a minha mãe foi violentada por alguém. É algo terrível? É algo terrível. Mas você não vai viver a sua vida, o alicerce da sua vida não pode se basear nessa história. Até porque você não tem responsabilidade sobre isso que fizeram com a sua mãe. Mas você pode desenvolver uma vida extraordinária. Eu tenho exemplos, gente, de uma. Eu não estou lembrado o nome dela agora, mas participei de um evento dela. Eita, Marina! sim. É o fogo. Peraí. Ai, Aí, Jesus. agora vai. Ela hoje, ela é uma mulher de Deus brilhante e também é psicóloga. E hoje, para você ver que as nossas dores, elas não precisam criar raízes e a gente ficar, né, ali. A doutora disse para você quer viver inquilina desse passado? De jeito nenhum. Eu larguei esse passado para trás, eu estou vivendo um presente, né, possível em Deus e sonhando com coisas extraordinárias no futuro, porque foi isso que o meu pai disse para mim, né? E aqui o meu pai, enchendo mesmo a boca para dizer, eu estou falando de Deus, né? Mas o meu pai, depois que ele consertou, né, que ele saiu fora de Sim. bebida, né, que ele liberou palavras boas também sobre nós, né? Mas infelizmente o registro da Uhum. infância foi muito negativo. Mas nesse autoconhecimento eu tenho que entender como é que Deus me vê. É uma das coisas que a gente faz em cursos, né? Que é pedir para a pessoa orar, e essa pessoa tem que orar e perguntar para Deus, e ela tem que receber uma resposta. Que é Verdade. uma coisa que dificulta o autoconhecimento, porque o povo, a gente aprendeu a orar, eu acho que sempre, né? O tempo todo nós é quem falamos, né? É só daqui para lá. E agora a gente está num momento em que nós temos que aprender a ouvir. Nós temos que aprender a ouvir a Deus, ouvir a voz de Deus. Deus, o que o Senhor está dizendo? Porque a pandemia, eu vi um cidadão outro dia aqui na porta do mercado dizendo,
né, lamento muito, não quero tocar nessa pessoa, né? Eu acredito que a intenção era boa, mas um pastor ali pregando e tal, com uma caixa de som e tudo, dizendo: olha, você compre muita comida porque nós vamos morrer de fome, nós vamos passar fome, Meu vai acabar Deus, com o mercado. Eu fiquei bem assim, oi? Eu falei: Jesus, qual é a versão da desespero. né, o desespero dele, e assim, as pessoas, e ele foi assim, expulso literalmente da porta do mercado por conta dessa mensagem. As pessoas ali, os transeuntes, tiraram ele dali. Falaram: não, que tipo de pastor é você? Que palavra é essa? Você não crê, né, que as coisas vão melhorar? Que Bíblia que você está lendo? Ele foi muito questionado, ele guardou as coisinhas dele e foi embora. Então, assim, eu preciso saber o que é que o meu pai pensa ao meu respeito. O que que ele estabeleceu? Jeremias 29:11 diz, né? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamentos de Exato. paz e não de E não mal. Nós temos que é. E recorrer. para que Sim, e ainda continua, né? Eu gosto muito da tradução da NVI, que ele fala para lhes dar esperança e um futuro. e um Os meus futuro. planos para vocês, né? Para dar esperança e um futuro. Então, independente da história pregressa, né? Independente da história que eu tenha vivido, eu tenho todas as possibilidades para mudar o que vai acontecer daqui para frente. Verdade. Né? Mesmo numa história difícil. Eu estava falando da psicóloga, concluindo, que eu vou abrindo muitas janelas, gente. Então, ela é uma pessoa que ela foi violentada sexualmente, ela foi abusada sexualmente. E o que que essa mulher faz hoje? Hoje ela está curada, restaurada por Deus, inteira, íntegra, Deus restaurou. Quem é essa mulher hoje? Ela tem um trabalho onde ela atende pessoas, né, na área psicológica, ela atende vítimas de abuso sexual. Pois, aí é a frase, né? A sua maior dor pode se tornar o seu maior ministério, né? Esse é o maior ministério, Deus né? transforma. Então, assim, histórias, exemplos, nós temos muitos, gente, muitos. E seja qual for a dor, não vai ser pobreza, não vai ser o abuso sexual, físico, psicológico, né? A escassez, não vai ser a rejeição. Essas coisas podem acontecer e podem até ter marcado você, e marca mesmo, eu sei disso, né? No outro trecho da live, na outra parte, eu falei Sim. sobre isso, eu fui marcada por muitas coisas, né? Mas a gente não pode ficar ali. Nós podemos dar seguimento à nossa vida. E esse conhecimento, gente, nós vamos nos conhecer entendendo quem nós somos em Deus. Então, assim, Isso, a você que nossa está nos ouvindo, identidade em Deus, né? De filhos amados então, de Deus. a primeira coisa que nós temos que realmente colocar em foco, mentalizar, meditar, né? Repetidas vezes. Eu sou um filho ou uma filha Amém. amado de Deus. Eu sou. Cristiano, você não está entendendo, não aconteceu nada de bom na minha vida. Eu sou um filho ou uma filha amado de Deus. E eu não posso permitir que eu fique refém, né, dessa situação que eu não tenho como mudar. Eu estava com um livro da Joyce Meyer aqui, que a gente está falando de emoções. Pronto, esse aqui, ó, muito bom esse Sim, livro, gente. mostra aí para Marquei a... nós. Deixa eu ver. Tá dando para ver? Não, tá ao contrário. Só Ah, fala aí o título. vou falar. É esse da capinha branco com azul, tá? Sim, Administre suas emoções. Não deixe que elas controlem você. Eu gosto muito de Joyce Meyer, porque a Joyce Meyer ela é muito prática, né? É uma sim. linguagem simples, qualquer pessoa que lê vai entender, e ela é muito prática. E uma das coisas que ela estava falando, ela citando uma situação, acho que de Davi, e eu até tiquei aqui o trechinho. Né? Quando Davi engravida Betseba, aquela história toda, a criança nasceu, ficou doente, né? E ele Uhum. fica orando. A criança está doente, por fim a criança morreu. E aí ele se levanta, toma um banho, veste, né, as roupas reais e vai pedir uma refeição. E o povo, o que ele está fazendo? Né? Será que ele ficou doido? Não. É mais ou menos assim. Davi, né, ele estava se levantando por quê? E aí ela escreve assim: é isso que o Senhor está nos encorajando a fazer hoje. Ele está nos dizendo para pararmos de lamentar o que aconteceu no passado e tomarmos a decisão de viver hoje e todos Hoje. os dias pelo resto de nossa vida. E esses dias, gente,
né? É viver a promessa de Deus. Então, outra coisa para você aí entrar na questão do autoconhecimento e projetar em você. O que é que Deus está dizendo a seu respeito? Eu tenho que viver o que Deus está dizendo a meu respeito. Gente, quando É eu fui fazer verdade. psicologia, eu ouvi de pessoas assim, nossa, mas você não tem perfil para ser psicóloga, não. Aí eu, e tem que ter perfil, é? Ah, pois. Ah, gente, parece que tem umas coisas que quando eu ouço, parece que elas me empoderam. Porque eu viro uma leoa, eu falo, pois eu vou fazer esse negócio. Agora que eu vou fazer esse negócio mesmo. Agora que eu vou. Moço! Entende? E tô aqui, cada pessoa é diferente, é única, né? Eu tenho o meu jeito, eu tenho o meu jeito de intervir, mas tem E aí pessoas que entra a precisam. inteligência emocional, né, Cris? Você saber ouvir isso, passar um filtro e canalizar para outra. Porque as opiniões vão vir de todos os lados para você fugir do Vão. propósito que Deus tem para você, né? Não, me disseram que psicologia era do capeta, que não era para eu parar de estudar esse negócio. Aí, na época, a pessoa tinha uma determinada profissão, não vou dizer para, né, Uhum. preservar, vai que alguém conhece. E aí eu falei assim, irmã, e essa profissão sua é de Deus ou é do diabo? Aí ela me olhou, eu falei, não, porque você foi para a faculdade estudar algo. Então, assim, esse aí, foi Deus que criou? Como é que é? Me conta aí. Aí ficou sem jeito, Hum. eu falei, então, psicologia é profissão também. Aí eu falei, do mesmo jeito, direito à pedagogia, né? Assistência social e por aí vai. Falei, então, assim, são ciências, são coisas que nós vamos estudar e aí eu vou trabalhar com isso pelo bem do reino de Deus. Verdade. Simples assim. Então, nós falamos então sobre inteligência emocional, falamos do poder do autoconhecimento, da empatia. Vamos entrar um pouquinho aqui no autocontrole. Você até falou um pouquinho na primeira live que o Uhum. autocontrole nada mais é do que o domínio próprio. É. E aí, saber controlar a minha reação. Você tem alguma dica? Como que é ter domínio próprio? Ai, gente, a dica, assim, vamos em coisas mesmo do nosso currículo. Eu, como vocês viram, eu sou bem falante, expressiva, né? É. Então, assim, tem coisas. E a maturidade vai nos ensinando também, né? Uhum. O autocontrole, eu, no meu entender e no meu ver, da prática mesmo, clínica, né? E até das coisas que a gente leu sobre inteligência emocional, ele está diretamente ligado, né? Autocontrole e inteligência emocional estão diretamente ligados, né? Sim, Porque justamente eu vou ter uma inteligência emocional, eu vou ter reações inteligentes, né, das minhas emoções quando eu realmente, né, quando eu me conheço. Então assim, uma coisa está ligada à outra, sim. né? Então assim, igual eu ouvi essa palavra, mas você não tem perfil para ser psicóloga. Eu falei, tá. Aí eu lembrei, na hora, eu fiquei triste, fiquei porque era uma pessoa muito próxima, muito amiga, que eu amo de paixão. Uhum. Mas na hora, o que que eu fiz? Eu falei, bom, mas quem falou para eu deixar o direito de lado e ir fazer psicologia foi meu pai, né? Papai do céu, conexão direta, não foi profeta. Foi uma coisa muito pessoal, muito íntima comigo. Então, se ele falou que é para eu fazer isso, eu vou fazer isso. E a coisa vai dar certo. Eu não sabia como é que eu ia findar ainda. Aí, antes de eu terminar o curso, Jesus foi me direcionando, né? Então, assim, nós temos que saber, gente, para autocontrole, né? Seja da situação presente, seja de um término de um namoro, seja de um fim de um casamento, seja Sim. da perda de alguém amado que infelizmente morreu, seja por Covid, seja por um AVC, seja por qualquer outra doença, ou por um acidente, ou por um homicídio. São situações extremas que eu estou levantando aqui. Como é que eu vou ter autocontrole, gente? Se eu tiver realmente com a minha vida, né, com as minhas emoções nas mãos de Deus. Eu preciso estar com Ele. Eu tinha deixado até um versículo aqui. Deixa eu ver. Não, não é você. Eu deixei aberto. Eu já falei de algumas coisas. Primeira carta de Tessalonicenses, capítulo Sim. 5, versículo 23, né? Talvez você tenha até anotado ele aí. Porque fala assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo,
e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros. Íntegro como? Completo, pleno, Pleno. inteiro. Ok? Né? Então, que essas três instâncias sejam conservadas íntegras, né? E irrepreensíveis. E o irrepreensível aqui a gente pode pensar na pessoa que não tem do que ser acusada, né? Uma pessoa que não tem nada para que dê um estigma, né? Que dê uma chance dela ser estigmatizada, né? Na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, na época que eu ministrei sobre essa palavra, eu fui pesquisar, e essa palavra paz que está nesse texto, né, ela vem falar de um estado de paz e tranquilidade com significado de saúde. Uhum. Saúde, bem-estar, prosperidade, em todas as formas da nossa vida, em todas as áreas, inclusive saúde mental. Então, esse Deus que tem a paz, e em outros textos está dizendo que ele tem a paz que excede todo o entendimento. Todo Como é que eu vou... entendimento. Né? Então, assim, uma dica para o autocontrole, gente, tem que conhecer Jesus. Tem que conhecer o que está dizendo sobre nós, né? Tem que conhecer o que está escrito na palavra. A palavra está dizendo que ele deseja que nós tenhamos, né, o espírito, a alma e o corpo conservados íntegros, gente. Nós não vamos ter rachadura, não vai faltar nada, nada estará quebrado. Nós estaremos exatamente completos. Por quê? Porque eu sou bom, porque eu dei conta? Não, porque a minha fé, ela está em Deus. Então, e assim, eu era uma pessoa mesmo na igreja, você vê, a gente carrega, né, as sequelas, as sequelas paternas. Então, eu era muito explosiva, herança do meu pai, não era minha. E aí, então, mesmo na igreja, eu magoei muita gente, eu feri muita gente. Por quê? Porque a pessoinha aqui não tinha autocontrole na hora de dar um feedback, né? De acontecer situações, falo com muita vergonha hoje, gente, de verdade, de se algo não foi feito conforme o que eu, na época, né, gente? Hoje eu sou uma nova criatura, tá? Ainda estou no Sim. processo com Jesus, mas eu estou mais parecida com Jesus do que ontem, né? E aí eu desdenhava do que o outro tinha feito, eu debochava, eu tinha palavras ásperas, ríspidas para as pessoas. Essa pessoa fez o melhor que ela podia com o recurso que ela tinha. Então a gente começa a aprender a se controlar. Ah, alguém fez tal coisa e geralmente eu explodo. E outra, gente. Tá falhando um Eu pouquinho, Cris. para um copo de vidro dessa criança. Ela está já na fase que ela tem habilidade para entender. Oi? Tá falhando um pouquinho o seu. Melhorou um pouquinho agora. Oi. Ixi. Menina, eu já mexi aqui na rede, eu Aí. não sei o que é. Mas vamos Não, lá. Você melhor. vai, Voltou. Tava falhando muito. Voltou agora. tá, você vai falando aí para mim. Pode terminar. Tá bom. Então, com relação ao autocontrole, eu tenho que começar eu tenho que avaliar. Né? Então, você deu um copo, para uma criança de 2 anos, um copo com suco, mas esse copo é de vidro. Essa criança não tem ainda o entendimento de que esse copo é de vidro, que se ele cair, ele quebra e ela ainda pode se cortar. Verdade. Tem que Então, avaliar todo o cenário. não, e assim, isso é coisa que acontece, tá, gente? E aí a mãe ou o pai ou o cuidador ainda vai querer punir essa criança pelo copo quebrado. Então, assim, nós realmente a gente tem que começar, né? Eu apanhei Observa. muito com isso, Cris. Nesse detalhe que você acabou de falar. Essa semana o Matheus abriu a geladeira e ele queria maçã. Só Uhum. que tinha uma vasilha enorme de vidro atrapalhando a maçã dele. O que ele fez? Pegou a maçã e saiu puxando o vidro com tudo e quebrou tudo no pé dele. Aí é onde vem o domínio. Gente, o que vale mais? A vida do meu filho que não se cortou ou a vasilha que quebrou?
É. A antiga Marina, né? Graças a Deus, a antiga Marina. A antiga bateria nele. Porque quebrou Uhum. uma vasilha que eu tanto amava. Mas hoje a Marina, né, passando por esse processo de autoconhecimento, de emoções mais inteligentes, não. Eu vou abraçar, vou proteger o meu filho para que ele não se corte com os cacos de vidro que estavam ali. E orientei, olha, próxima vez pede a mamãe, né? É mais seguro, senão você vai se cortar. Né? Esse autocontrole é muito importante, porque a gente está sendo avaliada por todos, né? Ainda mais agora nessa quarentena. E com os Ou filhos tudo estudando online. Qual online, a dica que você dá aí para as mães que estão perdendo o controle com os filhos em casa, com o marido? gente, respira, Não é? respira, né? E literalmente aprender a respirar mesmo. Porque se a gente conseguir oxigenar o cérebro, nós conseguimos ter reações diferentes. Então, Sim. respira fundo, né? Minha amiga estava nos ensinando outro dia a maneira de respirar, né? Respira fundo, contando até 7. Segura essa respiração, 4. E solta depois essa respiração em 7, né? 7, 4, 3, 4, 7. Né? Então, você vai oxigenar o cérebro. E isso ajuda a reagir de uma maneira mais equilibrada, né? Para a situação. Cada situação vai exigir uma maneira de reagir. Né? E você Isso. falando, né? Conversou com ele, orientou e tal. Né? Então, assim, é a maneira certa da gente fazer. Né? Porque, realmente, se você tivesse batido, eu já fiz isso também, tá? Sim. Né? De quebrou uma coisa que eu gostava muito, bati. Estava errado, gente. Porque a pessoinha, na idade, quando estava, sei lá, 2, 3 anos, não tinha esse entendimento. Né? É. Então, essa criança ela precisava ter sido avisada, né? Ter sido orientada, instruída, porque eles Verdade. aprendem muito rápido, né? Eles aprendem muito rápido. Então, a E o que a gente... gente vai gerar no coração, por exemplo? O que que eu queria gerar no coração com a minha reação com o meu filho? Que é uma mãe Exato. brava que o objeto tem mais valor do que ela? Exato. Ela gosta mais do objeto do que de mim. Outro dia, eu brincando com o Luiz, né? Que eu amo mesmo meu marido, todo mundo sabe disso. E eu sempre falo isso para ele, mas aí eu não sei, teve um dia que sumiu uma vasilha da Tupperware lá no serviço. Aí deu briga, Tapaué. Eu disse que já pensou assim, pronto, vou morrer. Aí tá bom, ele me contou, sumiu, eu tá bom, meu bem. Aí peguei, sobrou só a tampa, que eu não sei como é que a pessoa levou a vasilha, mas não levou a tampa. Não entendi até hoje. Né? Aí brinquei com ele, eu falei, não, eu dei um beijo, falei para ele, eu falei, não se preocupa não, eu te amo muito mais do que Tupperware, né? Então, assim, porque coisas, gente, coisas acabam, se desgastam, mas, né, filho, marido, namorado, irmão, pais, a família, os amigos, eles falando sobre alguma coisa, sobre ressignificar. Peraí, Wesley, estou num processo de ressignificação paterna muito intenso, estou aprendendo isso Isso. agora. Eu o entendo porque não é Essa... fácil a gente ressignificar as coisas que a gente passou, né? Então, ressignificar para redignificar a paternidade com nossos filhos. E nós com Deus, assim conduziremos nossos filhos a enxergar Deus como Pai. Perfeito, perfeito o que ele está dizendo. Né? Porque, por exemplo, no descontrole do meu pai, né, todas as vezes que ele batia na gente, e assim, ele batia muito, gente, era de ficar muito marcado. Então, assim, ele estava registrando algo, né, na nossa vida. Uhum. O amor dele por nós era diferente. Mas aí, quando eu cresci, né, e nesses meus processos de elaboração também, viu, Wesley, de ressignificação, né, é o que eu chamo hoje, né, dentro da terapia que eu trabalho, eu chamo de reprocessamento, né, quando Reprocessamento. as informações foram organizadas na minha cabeça. Eu sei que o meu pai, ele vivia aquilo. Para você ter ideia, o meu avô dava surras no meu pai de facão. E Meu Deus. ele tinha uma cicatriz gigante nas costas. E um dia eu o vi sem camisa e eu falei, pai, que o que foi isso? Foi. Ele me bateu, né? E aí ele me contou, foi uma surra do meu pai, ele me bateu com um facão, ele quase me matou. Era uma cicatriz enorme.
Então, assim, ele estava repassando o que ele viveu. Né? Uhum. Menos mal que a gente não chegou a apanhar de facão. Porque realmente podia ter matado. Ele deixou um outro irmão do meu pai, né, o meu avô, deixou um outro irmão do meu pai quase deficiente de uma perna, por conta de uma surra dessa que ele cortou, grande e profundo um corte, com a história de bater com facão, cortou a perna de um dos meus tios, e assim, foi por Deus que ele não ficou com uma deficiência grave, Meu grave, Deus. né? Então, assim, para a gente ver como que a coisa conduz. Então, essas heranças não são nossas, nós não precisamos carregar isso. Esse era o padrão que o meu pai viveu. Hoje eu entendo que ele foi o melhor pai que ele conseguia ser, com os recursos que ele tinha da paternidade dele. Hoje eu consigo entender isso, né? A gente, quando não tem a inteligência emocional, a gente gosta de julgar muito, né? Ah, isso foi meu pai que fez assim comigo. E a gente, quando tem a inteligência emocional, a gente tem que honrar a história. Eu tenho Tem que honrar a aprendido história. muito. Nós temos que honrar porque eles não são culpados do que eles receberam dos pais. É E é igual você verdade. falou, eles fizeram de tudo para oferecer o melhor. Nós somos o que somos hoje por causa deles. E quando a gente não honra a história, é complicado a gente seguir em frente, porque às vezes a gente vai trazer essas sujeiras tudo conosco e a coisa que a Uhum. gente está falando aqui vai nos paralisar naquilo que a gente tem para viver plenamente em Deus, né? Então Vai. é importante a gente honrar a nossa história. E os Uhum. significados a gente vai dando a eles, né? Não quer dizer que o meu pai agiu comigo, eu tenho que agir da mesma forma. Minha mãe agiu comigo, eu tenho que agir da mesma forma com meu filho, né? E nem dá, né? Só pela mudança de gerações, a gente já não Nossa, consegue fazer igual. não consegue. Não consegue, Aí a não. gente precisa de muita saúde emocional. Se torna obrigatório para nós hoje. A gente precisa estar bem equilibrado. Que estratégias, Cris, para a gente colocar em prática, para desenvolver, então, essas emoções inteligentes? A gente já falou do autoconhecimento, né? Do autocontrole. O que mais você acha que tem outra estratégia que pode nos ajudar? Olha, baseado, e aí eu vou me basear no que eu ouço, né, tanto em consultório psicológico como no que eu ouço em aconselhamentos pastorais. A primeira coisa da lista, e não tem para onde a gente correr disso, Sim, seja rápido em perdoar. Tem que perdoar. Né? A gente falou verdade. muito do passado, realmente. O passado, ele pode reverberar por muito tempo. O passado ele pode reverberar nas nossas vidas durante 40, 50 anos, 70 anos, gente. E É. aí, a primeira coisa, né, para a gente ter, né, um equilíbrio emocional melhor, né, uma inteligência emocional, né, agirmos de maneira inteligente, emocionalmente falando, perdoar. Um exemplo, gente, eu falo, né, sempre do exemplo do meu sogro, porque o meu sogro, ele faleceu aos 88 anos de idade. E o meu sogro só conseguiu perdoar, gente, assim, num sofrimento de um câncer muito difícil, um sofrimento grande. E quando eu comecei a dizer para ele, o Senhor tem que perdoar, né? Enquanto o Senhor estiver amarrado nessas mágoas, porque o dele não é mais raiz de amargura, gente. Já tinha virado uma árvore com seus frutos, né? Meu Deus. Ele tinha mágoas de quando ele era rapazinho, de 20 anos. Ele estava com 88. Meu E ele pai. falava para mim, Pia, meu sogro me pediu um dinheiro emprestado quando eu tinha 20 anos, 20 e poucos anos, casando com a Rosita, minha esposa, e ele nunca me pagou. Gente, ele tinha. Eu falei, meu Deus, o senhor está morrendo, perdoe, eu não consigo. Aí eu, né, como eu o conhecia muito bem, eu dialogava muito com meu sogro, né, e aí eu falei assim para ele, eu sei que o senhor sabe falar com Deus. Na época ele ainda não tinha confessado Jesus como seu Senhor e Salvador, mas eu já tinha visto ele orando pelos filhos, eu achei muito bonitinho, porque ele orava mesmo. Ele não fazia o decoreba, né, de uma reza. Ele realmente fazia uma oração pedindo a Deus que abençoasse todos os filhos, ele dizendo o nome de um por um, o nome das esposas, né, dos netos e tal. E eu falei para ele, o senhor sabe orar.
porque eu já vi o senhor orando, né? Ele ficou me olhando. Eu falei assim, então o senhor vai dizer para Deus. O senhor, na sua oração dessa noite, o senhor vai dizer para Deus, eu não consigo perdoar. E aí o senhor faz a lista. Não consigo perdoar o fulano por isso, o ciclano por aquilo. Expliquei para ele, fui embora, né? Fui para casa. A gente morava de frente, né? A casinha dele tá ali até hoje. E aí, eu acredito que ele fez isso. Né? Ele não me disse, mas eu acredito que ele fez isso. E ele entrou num processo de começar a perdoar esse. Então, não tem como a gente se equilibrar emocionalmente. E aí, gente, vale ressaltar que tem muita doença que está aparecendo no corpo, que ela tem cunho emocional, não tem como a gente fugir disso. Vai para o médico com taquicardia, o coração disparou, a pressão está alta, eu estou com dor de cabeça, o médico vira do avesso e fala, você não tem nada. Então, que dor é essa que está fazendo o meu corpo reagir, dizendo assim, tem um problema, né? Uhum. Então, tem coisas que elas são os sintomas. Eu gosto muito de ler os livros do Pastor Coach, ele ensina muito bem isso, né? Então, tem coisas que são sintomas. Qual é a raiz dessa questão, do problema? Por exemplo, como eu disse para vocês, eu era uma pessoa né, que não tinha autocontrole, que falava coisa do jeito que vinha, magoei muitas pessoas. E isso vinha de onde, gente? Tinha uma raiz lá do meu pai, e eu carregando essa herança, mas essa herança não é minha. Eu, pelo menos, eu me considero uma pessoa, né, uma pessoa simpática, amigável, amorosa e tal, né? Tenho meus momentos, porque ninguém é de ferro, como eu disse, nas minhas vezes não corre Coca-Cola, né? Então, a gente precisa liberar perdão. Perdoar e ser perdoado. Cristiane, mas o meu pai, a minha mãe, ou a pessoa que me ofendeu já morreu. E agora, faça uma carta. Faça uma carta. Gente, porque é o seguinte, é porque eu não quero alongar, mas o cérebro não discerne Mas que entre vai o puxando outras coisas mesmo. né? Mas o cérebro, ele vai trabalhar mentalmente e funciona, gente. Isso é lindo, né? Então faça essa carta como se você tivesse a oportunidade de falar com essa pessoa. Essa pessoa não está aqui, não está presente, ou ela ainda está viva, ok? Entre em contato que seja por um telefone, por uma ligação telefônica. Nós já aconselhamos discípulos nossos a fazer isso e foi lindo, gente. Foi lindo a mudança que aconteceu na pessoa que liberou o perdão. Porque, na verdade, quem está encarcerado é quem está retendo o perdão. Verdade. Você está tomando veneno. Você está tomando veneno, você que não perdoou, se você estiver me ouvindo, você está tomando veneno esperando que o outro morra. E está sangrando naquele que não te feriu também, né? Tá sangrando acaba sangrando. É verdade. Então, assim, não adianta ficar alimentando essas recordações negativas, né? Não adianta ficar recordando isso, remoendo. Libere. Ah, mas a pessoa não merece, né? Muitas vezes a gente quer pesar na nossa justiça. Ah, mas fulano não merece. Mas você merece ser livre. Pense nisso, né? Verdade. O fulano não merece. Não, mas eu mereço ser livre, então perdoe. Ah, mas eu não estou sentindo vontade de perdoar. Perdoar não é sentimento. Não. Né? A Bíblia fala... eu tenho dificuldade de guardar os endereços, mas na minha Bíblia eu encontro tudo rapidinho. Mas, se eu não me engano, é Mateus capítulo 18. Né? Jesus vai falar sobre uma parábola, isso mesmo, do servo impiedoso. Né? Uhum. Resumindo dela, Pedro pergunta para Jesus, se o meu irmão pecar contra mim, quantas vezes que eu tenho que perdoá-lo? Até 7 vezes? Jesus, não, Pedro, até 70 vezes 7. Então, Jesus está dizendo, tem que perdoar, meu filho, você não tem outra opção. Né? E aí, Jesus traz uma parábola. Um homem devia para o rei chama para prestação de contas, aquele homem se humilha, tá, o rei fica compadecido, tá bom, vou te perdoar. Ele vai lá fora, pega um conservo dele, que devia um valor irrisório, enforca, né, ameaça e manda prender porque o rapaz não tinha condição de pagar. E aí o texto está dizendo que o rei chama de volta aquele homem e falou, poxa, você pediu, né, misericórdia, eu não te perdoei, pois agora você vai para a prisão junto com ele, enquanto você não me pagar o que você me deve, você vai ficar preso lá. Então a prisão é para quem não é para quem está retendo o perdão. Verdade. Não adianta estar nesse processo e fica num sofrimento constante, né? Porque tudo que você faz quando você não libera perdão para quem te ofendeu, você está carregando essa pessoa. Você toma café com a pessoa, você almoça com ela, né? Você vai dormir com essa pessoa nos seus pensamentos. Às vezes até sonha matando essa pessoa, né?
Tem pessoas Porque que falam que quem não libera é como se estivesse carregando um cadáver nas suas costas. exatamente, está literalmente carregando um cadáver. Então, assim, a primeira É, coisa, perdoe, tá, gente? E isso não é coisa. Ah, é porque, não sei, às vezes tem alguma pessoa que não seja evangélica nos assistindo, né? Ah, é porque vocês sim. são crentes, fala de vocês essa do perdão. É não. Você pode falar com um coach, você pode falar com um psicólogo, você pode falar com um psiquiatra ou com um terapeuta holístico. Fale com qualquer um desses profissionais, né? É, igual eu falei, não é mais uma raiz de uma árvore, é uma árvore com seus frutos. Você vai ouvir exatamente isso de qualquer um desses profissionais. Você tem que perdoar essa pessoa, você tem que resolver essa situação dentro do seu coração, que o seu corpo está adoecendo, né? É. Então, assim, Travou um pouquinho. travou um Travou um pouquinho o pouquinho. seu. Voltou. Ah, tá. Mas deu para ouvir a última coisa que eu falei? Eu preciso repetir. Volta o finalzinho que você falou. Não deu para entender. Tá, né? Eu retomei a questão do perdão. Então, assim, tem que perdoar, né, para ser livre, e não adianta ficar carregando, né, essas coisas negativas. O Wesley colocou de novo, né? Pôr fogo na casa para matar um rato, né? Assim não é perdão. É verdade. Então, né? Nós precisamos caminhar de acordo com o que a palavra tem dito, né, sobre nós e sobre o que Deus quer de nós. O meu travou? O Não, meu tá travou? indo. Ok. Não, tá normal. Então, tá, o que que eu faço então com esse passado, né? Confesso para Deus, a gente até já falou disso, né? Citando Tiago, Sim. né? E primeira carta de João, capítulo 1, verso 9, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, gente. Então, você se sente injustiçado, Deus é poderoso para perdoar os seus pecados, dos seus ancestrais, né, vamos dizer aí, e também de te purificar de toda injustiça. Então, esse sentimento de injustiça, eu sou o coitado, eu sou a vítima, saia desse lugar. Você pode assumir o controle da sua vida no sentido de eu posso dar um novo rumo a ela, claro, a força vem de Deus, é Ele que vai estabelecer o que eu precisar, é Ele que vai me socorrer. Mas eu preciso decidir isso. Como um dia eu Verdade. decidi, né? Falei para Deus, quero casar, mas não quero viver brigando, voa panela, voa prato, puxa faca, não quero viver isso. É. E quero viver bem com meus filhos também. E assim eu fui. Errei? Claro que eu errei, gente. Errei muitas vezes. Mas Claro. tem como a gente consertar, né? Enquanto a vida há esperança. Então, Verdade. se tem um texto, né, do perdão aí, quando ele fala, pergunta para Jesus, então, confesse seus pecados, perdoe, libere perdão, seja perdoado, né? Supere. Tem coisas que a gente tem que olhar e tem que entender que Deus tem poder para me pegar, gente. É porque, assim, a minha mente, ela é muito... Tem uma imaginação, eu acho que, assim, bem infantil, assim, porque eu fico visual, né? As coisas para mim são muito visuais. Então, assim, teve momentos na minha vida que, para eu superar determinadas coisas, eu falava assim, Senhor, vem, me pega no colo. Gente, eu criava uma imagem na minha mente, né? De Deus me pegando, me acolhendo, porque eu sozinho não dava conta. Mas essa situação de pensar nessa cena, de elaborar isso, de Deus me carregando, isso me fortalecia, né? E eu consegui, né, vencer, né, essas situações. Então, creia em todas essas coisas. Uma outra coisa, a gente lê o texto lá de Tessalonicenses, Jesus veio para nos dar paz, gente. Se você está vivendo uma coisa diferente daquilo que Jesus veio pagar o preço para você ter, está fora de ordem. Verdade. Né? Porque ele veio para nos dar paz. Filipenses 4:7 vai falar que ele, né, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará os seus corações. Esse coração que bombeia o sangue do meu corpo? Não. Guardará os seus pensamentos, as suas emoções e os seus sentimentos, né? Isso. Então, assim, a gente tem que mergulhar nele e largar o lixo para trás. Senão a gente está Isso. igual
O mendigo, já prestou atenção? Acumulador, né? Aqueles Acumulador, acumuladores. né? Já prestou atenção que todo mendigo carrega um saco? Para onde ele vai? Então, larga esse saco. Porque geralmente nesse Aquele saco não tem filme do nada. Peregrino relata bem isso, né? Tá o tempo todo carregando aquele peso, mas quando ele chegou aos pés de Jesus, automaticamente todo o peso, todo o pecado, todas as minhas frustrações ficam ali. Ficam ali. Então, e a gente precisa, e busque, né? Busquem leituras, Deus quer nos curar. Gente, é do interesse de Deus nos curar. Sabe por quê? Porque se você estiver curado, você vai desenvolver o seu potencial de uma maneira que você nunca imaginou, né? Gente, eu Verdade. digo, tudo que eu estou dizendo para vocês, eu estou dizendo de mim, eu estou falando da minha experiência pessoal, Tá. né? De coisas, meu Deus, de coisas que eu achei que eu não tinha direito, né? Que eu não era digna, porque foi isso que ficou registrado, né? Eu até me emociono, normal, eu sou chorona, tá, gente? Então, assim, e Deus foi trabalhando essa cura em mim para me colocar no lugar que Ele gostaria que eu estivesse. Cristiane, e já chegou no topo? Ainda não. Porque eu ainda não estou pronta para o topo, mas eu estou no processo. No processo. Eu estou no processo. Porque as promessas de Deus, eu falo, eu gosto de usar essa palavra, as promessas de Deus são absurdas. Se Então, eu olhar com o recurso que eu emocional, físico, espiritual e financeiro, Deus está doido. Mas eu acredito piamente naquilo que ele tem dito, porque ele pode realizar. pode. O Eu não sei impossível é a especialidade dele. a especialidade dele. Então, ele deseja nos curar. Gente, isso é uma coisa que Deus quer. E aí eu E leio para você vocês tem que um. estar disposto, né? Eu falo, mas eu preciso de cura, mas eu tô com o coração fechado para isso. Né? A cura, ela não vai vir sozinha. Eu tenho que Não, procurar. eu tenho que querer. Eu estou cuidando de uma pessoa que tem muitos anos que eu conheço. Já tentei várias vezes, né? E na época a pessoa não estava disposta ao processo de cura. Porque, gente, para curar, para que uma ferida seja curada, e eu já perguntei sobre isso com os minhas ovelhas da área de saúde, né? Eu tenho muitas enfermeiras e enfermeiros lá na igreja. Então, assim, outro exemplo meu. Onde eu era muito levada como criança, eu adorava andar de bicicleta, só que assim, eu era a radical, entendeu? Eu andava de bicicleta com os meninos, a minha bicicleta não era uma CCzinha, meu pai foi me dar uma CCzinha, eu olhei assim, eu falei, o que é isso? Esse trem rosinha, eu Você queria a mais potente dos meninos. acabei de denunciar a minha idade, né? Contei que que meu pai me deu uma CCzinha. Então, ele veio com aquela bicicletinha rosa, eu falei, não quero isso aí não. Aí ele falou, e tu quer o quê? Eu falei, eu quero uma BMX. Quem é aí mais ou menos da minha idade, aí na casa dos 40, lembra da BMX, a marca da fera? Eu adorava aquela bicicleta, né? Então, eu ia pra rua, eu ia brincar com os meninos, e a gente saltava quebra-molas e fazia manobras, até que um belo dia eu caí, abriu o meu joelho todinho, que era cascalho na época, eu saí Meu ralando, Deus. eu saí ralando o joelho no asfalto, com aquele rumo no joelho. O que, que a criaturinha fez? Olha a imaturidade, gente. E essa história relata perfeitamente a pessoa ferida que quer a cura, mas não quer deixar que Deus, eu vou colocar Deus aí sendo esse terceiro, que vai entrar para poder me ajudar nesse processo de cura. E Deus pode usar pessoas. E aí, o que, que eu fiz? Eu tirei as pedrinhas que eu consegui por cima, porque estava doendo muito, enterrou na carne, meti um algodão em cima e uma faixa e enfaixei meu joelho. Minha mãe chegou quando ela viu ela, Cristiane, o que foi isso? Eu falei, não, mãe, me machuquei, mas já fiz o curativo, tá tudo certo. Ela falou, deixa eu olhar esse negócio. Gente, se a minha mãe não Meu entrasse, Deus. eu ia amputar a perna, né? Tava lá com toda Meu sujeira, aí minha Deus. mãe pegou, me levou pro tanque. Pelo amor de Deus, Cristiane, isso aqui cai até sua perna, né? Mas era verdade, porque ficou uma ferida grande. Então a minha mãe foi lavar a ferida. O que, que a gente tinha em casa? A gente tinha água e sabão. Então ela foi lavar com água e sabão. Aquilo doeu horrores, gente. Mas a minha mãe passou a mão limpando. É porque ela queria o meu mal? Não. Era porque ela queria que realmente o Não. meu joelho curasse e eu não ficasse com nenhuma sequela. Então ela lavou, aí depois Verdade. ela comprou.
na época, né? O maldito do metiolate que ardia, né? Parecendo, eu não sei Era explicar pra você. terrível. Eu não sei explicar o que era aquilo, mas era o que tinha no momento. Ela passou o metiolate, passou uma pomada, né, para não grudar a gás e fez um curativo de verdade ali. Até que, com poucos dias, minha perna foi cicatrizando, né, aquele Uhum. ferimento. Mas entende que eu preciso estar disposto a me expor a alguém que vai me ajudar nesse processo? Então, você pode estender a mão muitas vezes, mas se a pessoa não estiver disposta a ser tratada, a ser curada, não consegue, né? É uma Não história que consegue. a pastora Vivian falou algo para mim quando ela veio pregar na nossa conferência, há anos atrás. Ela falou assim, Cris, eu tenho uma palavra profética para você de uma coisa diferente que Deus me deu aqui. Aí ela contou a história da cachorrinha dela, que um dia saiu de casa, um cachorro maior pegou na rua, mordeu na orelha e tal, a cachorrinha chegou ferida, se escondeu atrás do tanque, né? E ela tentou pegar a cachorrinha para poder tratar dos ferimentos, e a cachorrinha mordeu a mão dela, porque estava doendo muito, ela estava ferida. E quando ela me contou, ela falou, Cris, então você tem algumas pessoas perto de você que você está estendendo a mão para cuidar, mas a pessoa está tão ferida, está doendo tanto que ela está te mordendo. Mas tenha paciência no tempo certo, né? Deus vai trazer, vai te ajudar nesse processo de curar essa pessoa. Então, eu tive que esperar, né, que a pessoa se dispusesse a esse momento de cura. É. Mas o desejo de Deus é curar completamente. E eu estou vendo destravar ministérios, eu estou vendo destravar profissionais, gente. Você pensa assim, uau, eu não sabia que você era tudo isso. Entende? Por quê? Porque decidiu, né, se entregar para esse processo de cura. E vai doer, gente. Verdade. Né? É a ferida que precisa ser limpa, Mas né? Vai doer. mas a gente tem que seguir em frente, a gente não pode parar, né? Por mais que as nossas emoções nos paralisem, os traumas, os medos, as crenças limitantes, né? Por Sim. mais que a gente tenha tudo isso, a gente tem que seguir em frente e saber governar a nossa vida emocional. Você falou de um livro, eu quero indicar esse livro aqui, que surgiu, o tema foi parte desse livro aqui também, que abençoou muito, que é do Tiago Brunet, Emoções Inteligentes. Ele fala de uma maneira também, assim como a Joyce Meyer, de uma maneira bem prática, como você governar a sua vida emocional, como você assumir o controle da sua existência. E é algo que impactou muito o meu coração. Nós vamos encerrar aqui. Eu queria que você desse as suas considerações finais sobre tudo que a gente falou na primeira live, na segunda, fizesse um resumo. E eu quero desde já agradecer. E eu quero depois, se você fazer esse resumo, orasse por nós e Amém. ministrasse sobre a nossa vida, a cura, das nossas emoções, para que isso não nos impeça de viver tudo que nós temos para viver em Deus e para o reino de Deus. Ok. Eu separei aqui para, né, para esse momento das considerações finais. Eu amo a história de José. Quando eu falo de perdão, a primeira pessoa que eu lembro na Bíblia é José, né? Eu não vou contar a história, você a conhece, né? Mas tem os dois versículos que eu gosto muito, que resumem o que aconteceu com José, né? Quando ele decide perdoar e realmente Uhum. alavancar em Deus aquilo que Deus o chamou para ser e para fazer, né? Quando Gênesis 41, versículo 50 ao 52, ele diz, né? José teve dois filhos que nasceram antes dos anos da fome, já no Egito, né? A Zenate, a esposa dele, deu dois filhos a ele. O primeiro chamava Manassés, que significa Sim. esquecer, e José disse: Deus me fez esquecer todo o meu Uhum. sofrimento e a casa dos meus pais. Então, assim, esse esquecer é no sentido de amnésia? Claro que não. Mas José não estava Não. mais preso àquilo que ele passou com os irmãos dele na casa do pai. E aí Deus deu o segundo filho, Efraim, prosperidade em dobro, dizendo José sobre o filho dele: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição, na terra da minha tristeza. Nem sempre o lugar da prosperidade vai ser aquilo que nós estamos precisando. Eu gosto de usar a metáfora que às vezes Deus nos manda verdadeiros presentes, mas a embalagem não é tão bonita, não é tão atraente, mas dentro tem um verdadeiro tesouro. E o Egito era o lugar que José precisava estar. Era a partir daquele lugar, como escravo na casa
do Potifar, que a jornada de José, né, rumo a esse topo que Deus tinha para ele, começou. Porque ele foi fiel em tudo que Deus colocou nas mãos dele. Inclusive quando ele estava preso, injustamente. Verdade. Injustamente. Né? Então, Deus trouxe para ele a cura do passado para que ele pudesse viver. Porque quando ele diz, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição, ele estava, gente, olhando e vivendo já o futuro, né? Porque quando ele chegou naquela terra, ele era escravo. Então, ele estava vivendo o futuro que Deus havia prometido para ele. Então, você pode viver um futuro de paz, um futuro de prosperidade, um futuro Amém. de graça, né? Um futuro de uma vida profissional bem-sucedida, de empreendedorismo, enfim, de uma vida sentimental, né? Que talvez a sua está quebrada por relacionamentos abusivos que teve durante a sua jornada, enfim. Deus pode consertar tudo isso. Manassés, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento. Então, esse é o momento. E é nas mãos dele que a gente entrega. Então, assim, hoje, né, eu já consigo contar a minha história de vida. Ixi, antes eu chorava, gente, que eu faltava um pouco morrer. Né? Hoje eu consigo contar e não há dores. E perdoei meu pai, ok? Talvez eu não tenha deixado claro isso. Perdoei, reconciliei com ele muito cedo. Assim que eu casei com... Eu ia completar 19 anos. Então, antes de completar meus 20 anos, eu fui à casa do meu pai, conversei com ele. Eu tive que pedir perdão, porque eu também não era essa Coca-Cola toda. Quando Deus começou a me confrontar das coisas que eu dizia e fazia, na minha desobediência, na minha rebeldia. E aí eu fui pedir perdão a ele, ele ficou chocado. Foi um momento lindo que Deus preparou para nós, né? E a partir dali, gente, como que a minha relação com meu pai mudou? E como que a minha relação com o meu marido mudou? Por quê? Verdade. Porque eu estava com um problema com a figura paterna, uma figura, né, masculina. Então, dependendo do que Luiz me dissesse, eu achava que era um atentado contra a minha vida. E aí, o que Deus fez? Deus tinha que curar para esse casamento durar até hoje. 25 anos fizemos, agora em abril, né? Então, assim, e eu sou muito grata aos processos de Deus na minha vida. Mas, realmente, Deus só tocou nessa área em mim quando eu disse, pai... E eu lembro até hoje que eu fiz oração. Gente, eu entrei debaixo do banco da igreja, eu sempre sentava no primeiro banco. Nesse dia eu cheguei, sentei no último, dobrei meu joelho e fui orar. O povo pensou, ela não tá bem. O lugar do primeiro banco já era um lugar católico. E aí eu orei e disse assim, Deus, eu tô tão cansada. Eu tô cansada. Eu tô cansada de ser desse jeito, eu tô cansada de explodir com as pessoas, eu tô cansada de magoar as pessoas, e são pessoas que eu amo. Pai, eu entrego meu orgulho nas suas mãos. Comecei a confessar para Deus, né? Eu entrego. E que o Senhor me ajude a mudar. Foi a minha oração, gente. Simples assim. Simples assim. E começou um processo para que eu mudasse. Fácil não foi, Mas precisava da sua atitude, de você decidir. né? E assim, foi a melhor coisa que eu fiz. Cristiane, você tá perfeita agora. Claro que não, né, minha gente? Mas olha, quem me conheceu com os meus 20 e poucos anos, né? E eu agora nos meus 44, pode testemunhar muito bem das mudanças que Deus fez na minha vida. E Ele quer Amém. fazer sua. Por quê? Porque você é um Amém. instrumento de Deus. Você que está me ouvindo, você é um instrumento de Deus. Você pode não ter descoberto isso Isso. ainda. Você é um instrumento de Deus nessa terra para abençoar a vida de alguém. Você é a Amém. resposta da oração de alguém. Tem alguém precisando ouvir uma Amém. palavra. E essa palavra vai sair dos seus lábios, desde que você permita que o Espírito Santo Em venha nome te de usar. Jesus. Amém? Amém. Vamos orar? Amém. Vamos orar. Amém. Pai, em nome Amém, de Jesus, Jesus. eu te agradeço, Em nome Senhor, de por esse Jesus. tempo. Eu te agradeço pelo nosso bate-papo aqui hoje, por tudo que o Senhor trouxe a nós. Pelas palavras, Deus, dos Amém. comentários que os teus filhos, cada um Sim. dizendo da sua experiência, eu peço ao Senhor que o Senhor venha curar, Pai, as emoções, que o Senhor Sim. venha curar cada um dos Em teus nome de filhos, amado, o registro errado de crenças limitantes, negativas, de questões Sim.
digno ou digna. Você não tem como receber isso porque você não merece. Quando sim, você merece. Pai, eu sei que nós merecemos não por nós merecemos pelo sangue de Jesus, que foi derramado na cruz em nosso favor. Ali Jesus estava pagando o preço que nós não tínhamos condição de pagar. A dívida era minha, a dívida era de cada um dos irmãos que estão me ouvindo aqui agora, mas o Senhor pagou esse preço no nosso lugar. Então, hoje Amém, sim, Jesus. Obrigada. podemos ser livres. Nós podemos ser livres em nome de Jesus. Eu quero liberar sobre a vida Amém, dessas Jesus. pessoas. Que haja Liberdade, liberdade, Senhor. Pai. Que os cativos sejam livres. Que cadeias, algemas, Sim. ferrolhos de ferro sejam quebrados agora pelo Em poder que nome há de no Jesus. nome de Jesus. Em Em nome de nome Jesus, de receba Jesus. o amor de Deus. É nesse amor que nós somos curados. E em nome de Jesus, nós terminamos com a palavra de José, Manassés. Me fez esquecer do meu sofrimento. Pai, faça, Pai, esse homem, Em essa nome mulher, de Jesus. esquecer desse sofrimento que viveu, nesse passado que ainda está prendendo essa pessoa para o futuro que o Senhor tem planejado. Meu Deus amado, que essa pessoa possa viver o momento do Efraim. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Eu não sei que lugar é esse. Pode não ser um lugar geográfico, Pai. Pode não ser uma casa, mas pode ser um lugar no coração dessa pessoa onde foi estabelecido um pacto, onde cresceu uma estrutura de orgulho e precisa entrar o poder do Senhor, o poder do teu amor, para derrubar todas as fortalezas na mente e no coração. E que essa pessoa seja livre, Pai. Em nome de Em Jesus. nome de Para Jesus. viver, Para a para tua viver o glória. melhor do Senhor nessa terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Amém. amém. Sim, amém. Nós quase terminamos a segunda live aqui. Eita, Jesus, é mesmo. Mas foi bênção, bênção para os nossos corações, chaves que vão destravar aí a vida de muitas pessoas. Nós agradecemos imensamente sua disposição, Cris, por nos Oh, orientar hoje. Amamos muito você e conte conosco. Estamos amém. disponíveis aqui. E a você que nos assistiu, compartilhe, vai ficar salvo aqui no IGTV. Compartilhe essa palavra com seus amigos, seus familiares, que com certeza vai abençoar a vida delas. Que possamos ser, sim, inteligentes e emocionais, mas não esquecer que Jesus está do nosso lado. Não esquecer que é Ele que governa a nossa vida, a nossa história. Deus abençoe, Cris. Amém. Beijão, um abraço para todos vocês. Beijo, beijão. E sábado que vem a gente tem mais live com outro tema, com outra convidada especial. Que Deus abençoe você. Obrigado por estar conectado aqui nesse período. Abençoe você, Ananda, que está aí com o Benjamin no colo. A cada uma de vocês, Alana, Caroline, Miriam, muito obrigado por você ter investido o seu tempo nessa tarde, quase noite. Mas eu creio que Deus falou profundamente ao seu coração. E eu finalizo dizendo: cuide das sementes que você lança na terra hoje. Os frutos serão inevitáveis na sua vida. Cuide das suas emoções. Que Deus te abençoe. Sábado que vem nós estamos aqui, às 16 horas, aqui no meu perfil. Um grande abraço. Até mais. Quantas pessoas?